Estamos indo ali conversar com a melhor networker do Brasil, Fabiana Freitas. Estamos quase chegando em um dos negócios da Fabiana. Ó, variar, ó. Ah, beleza. E aí, Fábio? Bom? Na minha vida, na vida da minha família, porque ele sempre esteve ali do nosso lado quando a gente mais precisou. Legal. E pela primeira vez, primeiro do Brasil. E aí isso se repita de R$21.247.282. Deixa eu mostrar aqui no vídeo. A Fábio nos proporciona muitas coisas boas. Fantástica. Autoconfiança, gente, porque quando a Fábio me conheceu, É uma pessoa muito forte, nosso exemplo, nosso orgulho aqui no salão. ela é uma pessoa, um ser humano muito incrível. Já estou no mercado há 11 anos e nunca tinha participado ativamente de um grupo de network tão bem estruturado. Então, eu tive essa oportunidade. Ele tem que dar o exemplo e eu acho que ela faz isso com maestria. Compartilha esse vídeo e manda para seus amigos. Estamos indo ali conversar com a melhor networker do Brasil, Fabiana Freitas. Já. Estamos quase chegando em um dos negócios da Fabiana, o salão de beleza Status Hair. Na verdade é Salon. A gente vai ver, vou mostrar a fachada para vocês ali já. Status Salon, Salon Status, eu esqueci agora exatamente a nomenclatura e a ordem. E é com essa empresa que ela faz parte, né, do BNI, que é a maior organização de networking profissional do mundo, e onde ela foi reconhecida agora no ano de 2026 como a melhor networker, então a melhor membro que performou entre mais de 20 mil membros no Brasil em 2025. Vamos ali conhecer um pouquinho mais dela, conhecer um pouco mais os negócios dela, como é que ela gerencia esses negócios, a vida, e como é que ela fez, né, para ter esse desempenho, para contribuir e ajudar com tantas empresas e pessoas como ela ajuda. Para ela ter sido a melhor network, ela tem que ter ajudado muitas empresas, muitas pessoas. Então, vamos lá ver na prática como é que ela faz. Bora! Chegamos, tá aqui o salão, olha lá. Ó. Status Beauty Salon. Quase acertei. Vamos entrar aqui. Estacionamento. Aí é pra você que é de Maringá, só vir. Você que é de Curitiba, busca aí, também vai encontrar. Bora lá. Ah lá, estamos chegando no salão. Que legal. Estrutura top. Olha lá ela. Já encontrei a Fábio. Pra variar, ó. Lá, beleza. E aí, Fábio? Bom? Oi, Cíntia. Oi. Bom? A Cíntia é um dos segredos da Fábio. Estou aqui com a Fabiana. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo. Fabiana Freitas. A gente está fazendo esse vídeo, Fábio, porque você foi reconhecida recentemente como a melhor networking do Brasil na maior organização de networking profissional do mundo, que é o BNI, Business Networking International, organização aí do qual a gente se conhece já fazem 6 anos, né? 6 anos. Eu trouxe o BNI para Maringá, vim de Curitiba, e estou há 10 anos, esse ano eu faço 10 anos na organização, e aí conheci a Fábio em Maringá há 7 anos, onde ela entrou no BNI com o seu salão, que na época não era nem o nome atual, né? Não, era Status Hair. Status Hair, isso. E agora virou Status Beauty Salon. Você vai entender por quê. No começo eu filmei, né, eu chegando aqui no salão, fui falar o nome do salão, falei, eu misturei o antigo com o novo, eu falei para o pessoal, vou filmar a fachada, vocês já vão ver o nome exatamente como é. Então mudou para o Status Beauty Salon.
Salon, né? Isso. E eu sei que não é só esse o teu negócio. Então, antes da gente falar da Fabiana Network, Fabiana que ajuda muita gente através da ferramenta BNI, queria que você contasse um pouco da Fabiana empresária. Quais negócios você tem, além do salão? Primeiro conta isso, depois eu vou te fazer uma pergunta sobre tudo esses negócios que você tem, tá? Então vamos lá, Vini. Na verdade, a história da Fabiana começa lá em 90. Eu sou de 80, mas em 90 o meu pai deixou de ser funcionário, abriu um negócio e desde sempre a gente está lá ajudando enquanto família. Era uma empresa familiar. Nós assumimos uma autopeças quebrada, vamos dizer assim, compramos um fundo de estoque e iniciamos a nossa caminhada aí com a Pujante Autopeças. E uma pergunta rápida, na época o teu pai já tinha trabalhado nessa área, ele já tinha mexido, já conhecia? Já. Não era surpresa para ele? Não, meu pai e minha mãe, eles são dos segmentos de autopeças. A minha mãe trabalhou 25 anos na antiga Tolar do Autopeças, que agora é Rede Presidente e agora Sky Group. E o meu pai também foi gerente nessa empresa por muitos anos. Aí ele saiu dessa empresa, foi para uma sociedade, ficou nessa sociedade por um período e aí surgiu a oportunidade de a gente abrir a nossa empresa. E aí eu sou a filha mais velha de 3. Já foi junto. E aí já Primeira fomos funcionária. juntos, a primeira funcionária. Eu lembro bem que a gente tinha uma escola de datilografia no fundo da empresa. E aí de manhã eu ia para a escola e à tarde eu vinha ali para ajudar, atender telefone, limpar prateleira e tudo mais. E aí nisso a minha mãe, 2 vezes por semana, eu tinha as aulas de datilografia, que não se existe mais. Você que está assistindo, fundo. se nunca ouviu falar em datilografia, pesquisa no Google. É isso aí, porque você não vai saber nem o que é. E aí começamos, enfim, a loja em 90. Começamos na Brasil primeiro, depois a gente foi para uma sede nossa, meu pai construiu. Fomos para a Doutor Alexandre, estamos lá agora, atualmente, com a nova empresa, com o Atacado até hoje, mas ficamos ali por um período. Em 2002, nós fomos para Colombo, porque daí o espaço já não nos atendia mais. Para você ter uma ideia, nós chegamos a ter 5 lojas de varejo em Maringá, de autopeças, 72 funcionários. Nossa. Entre motoboys, todos funcionários, nada terceirizado naquela época. Só que daí em 2012 o meu pai resolveu aposentar, né? Ele cumpriu lá, enfim, os 50 tempo de INSS e resolveu diminuir. Então a minha mãe sempre dizia para ele o seguinte: eu vendo todas as empresas, mas eu não vendo a sua, que você abriu, porque ela é o seu sonho, que era a Pujante Autopeças. E aí quando meu pai falou, não, eu vou parar, aí ele decidiu vender a Pujante Autopeças. E aí, na época, a gente tinha 2 atacados, um aqui e um em Prudente. E aí eu disse pro meu pai, eu não vou continuar com o varejo. Você vai aposentar, então você vende o varejo e eu vou continuar tocando só as distribuidoras, né? Porque, assim, a gente tinha menos funcionários e, assim, o nosso volume no atacado era bem maior. Imagino que em termos de faturamento, sim, representava muito. Consideravelmente. Vamos dizer assim, as 5 lojas faturavam que um atacado faturava, entende? E aí o que a gente fez? A gente começou uma estruturação no sentido de se desvincular das lojas. Então, quando meu pai pôs para ele esse objetivo, que em 2012 ele ia aposentar, então bem antes a gente começou a se desfazer. Então a gente vendeu as lojas, a maioria delas para os próprios funcionários, a gente pegava casa, parcelava, pagava do jeito que podia. E aí a gente foi deixando para esses funcionários mais antigos que estavam conosco a empresa. E aí, lógico, a gente fazia toda essa transição de forma bem tranquila e aí a gente desligava e a pessoa assumia a empresa. Quando chegou em 2012, que chegou a hora do meu pai parar, aí também a gente teve que fazer isso. Então aí nós fizemos rescisão com todos os funcionários, tinha gente de 20 anos, 25 anos que estavam conosco. A empresa é de 90, então a gente tinha aí 2002, 32 anos de empresa. Então a gente acabou, muitos funcionários a gente tinha dessa época, inclusive, acertamos com todo mundo e vendemos o fundo de estoque daí para um outro funcionário que quis comprar. Infelizmente, esse funcionário ficou com esse fundo de estoque durante 6 meses, quebrou. E aí ele vendeu, que é hoje a Rede Presidente, né? Sim. Na época era a Rede Presidente, Sky Group, até muitas pessoas me perguntavam, você não é dona da Pujante Autopeças? Sim, a Pujante Autopeças foi criada pelo meu pai
E o nome e a marca Pujante Autopeças é nossa até hoje. Mas o fundo de estoque, depois que nós paramos, em 2012, foi vendido daí para uma outra empresa, porque o rapaz não aguentou ficar, ficou 6 meses. Entendi. E aí teu pai aposentou, você assumiu esse negócio? Isso, aí ele foi embora para Balneário, descansar, e ele ficou 8 anos praticamente lá, até na pandemia, até quando eu conheci o BNI. E aí nós ficamos tocando de 2012 até agora. Essa loja existe, inclusive. Quantos funcionários tem hoje? Hoje nós temos 15 funcionários na Autopeças e a gente distribui peças para o Brasil todo. Um pouco diferente do mercado que a gente tinha na Autopeças, que a gente atendia garagem, consumidor final e tal. No atacado a gente não tem. A gente atende autopeças e retificadoras. E o nosso maior público hoje são empresas fora do estado do Paraná. Então a gente atende todos os lugares, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a gente distribui mercadorias para todos esses lugares. E é bem legal porque a nossa história começa um pouco antes de 2012, né? O atacado agora em fevereiro vai fazer 27 anos. E aí a gente tinha um funcionário que iniciou com a gente, está conosco até hoje, o Ricardo, ele é nosso gerente comercial. E meu pai sempre dizia assim para ele: se o atacado crescer, você vai crescer. Agora, se o atacado não for para frente, eu não preciso do atacado para viver porque eu tenho as autopeças. Ele vai acabar. E aí ele tomou aquilo para si e, graças a Deus, prosperou. Claro que nesse meio nós tivemos muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas que em conjunto a gente conseguiu ultrapassar e seguir. Tanto que nós ficamos na empresa de 2012 a 2020, ele no comercial e eu no financeiro. E o financeiro e funcionários, né? E aí, graças a Deus, a nossa loja prosperou bastante, mas foi com a pandemia, foi com o BNI, e meu pai teve que retornar. Porque daí, como ele estava morando só com a minha mãe naquela época, em Santa Catarina, eu, os meus irmãos e os netos estavam todos aqui, eu disse pra ele: pai, você precisa vir, porque a gente não tem como ir, ia começar a parar tudo, a gente não ia... Vai que você precisa ir pro hospital, alguma coisa, como é que a gente vai fazer? A gente não tem como dar um suporte. E naquela época eu não tinha como deixar as coisas aqui para poder ir para Balneário e ficar com eles durante o período. E foi isso, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que vem desse mundo masculino do autopeças desde 90. Vou fazer 46 anos, não sou novinha. E em 2011 surgiu uma oportunidade de negócio. A Cíntia, que está comigo desde 2011, é minha cabeleireira, e é minha amiga também, inclusive. E ela saiu para abrir uma sociedade com mais uma outra pessoa de onde ela trabalhava. E a sociedade não deu certo, a sociedade durou 9 meses. Como eu já era cliente da Cíntia anteriormente, e continuava sendo, ela me fez uma proposta. Ela tinha uma equipe com 4 profissionais e se ela não conseguisse um investidor para esse negócio, ela teria que desfazer a equipe e cada um voltar para um salão, procurar um negócio. E aí eu falei com a minha mãe, com meu pai, a gente sempre toma umas decisões conjuntas e eu disse para ele: pai, a gente vai investir um valor, mas se der certo a gente também vai ganhar muito dinheiro. Vamos meter a cara e vamos lá, vamos aprender? E eu brinco que o Dr. Jorge foi muito importante nesse processo, porque quando eu disse pra ele: eu vou abrir um salão de beleza, ele falou: você tem certeza que você vai fazer isso? Daí eu falei: sim, por quê? Porque ele falou assim: porque é muito difícil lidar com esse ramo da beleza, com esses profissionais, é um setor que tem muita rotatividade, enfim. E a gente sempre teve muitos funcionários longínquos, então assim, funcionário de 20, 30 anos, que começam com a gente. Hoje mesmo, na distribuidora, eu tenho vários que começaram comigo com 15 anos a trabalhar no estoque, e hoje são vendedores, construíram família, compraram casa, carro, construíram a vida. Sim. E continuam com a gente, né? Então, assim, isso é muito legal. É legal a gente ver que a união, que essa comunhão de ideias não só, claro, contribuiu com a nossa empresa, mas na contrapartida a gente também pôde retribuir na vida do outro, entende? Eles também constituíram o espaço deles, constituíram família, casa, carro, filhos e tudo mais. Então, tudo isso é uma construção. Quando a gente sempre diz que ninguém cresce sozinho, né? Sim. É graças a essa união, a essa força conjunta que a gente consegue atingir os objetivos. No salão não é diferente. Eu aceitei o desafio em 2011, para você ter uma ideia, você já sabe um pouco.
tudo na minha vida é muito rápido, então todos os espaços assim foram com 15, 20, 30 dias. Lá não foi diferente, porque eles não tinham, né, capital, e aí então eu falei, beleza, eu vou entrar com investimento, tinha que ser rápido para não perder a clientela, queria sair de um salão, iria para o outro. E aí, beleza, aluguei o espaço, empreitei a reforma do lado do Vandão ali, hoje, né, hoje é a Salvar, e ficamos nesse espaço por 10 anos, né, por 10 anos estivemos ali. Lógico que muitos outros profissionais depois vieram, né, então a gente chegou a ter ali no status, eu acho que uns 15, 20 profissionais também. E aí depois uma acabou saindo, porque daí eu tinha um spa na Curitiba também, que fiz sociedade com uma outra pessoa. Aí ela falou, eu compro. Aí vendi a parte do salão de beleza para ela, e aí ela tocou, que foi a Jaiane. Mas a Cintia sempre esteve comigo, a Cintia está comigo até hoje. Então vamos fazer este ano 15 anos de serviço juntas. E o mais legal de tudo isso é que para mim foi um desafio. Porque eu nunca tinha estado nessa área, muito menos trabalhado com tantas mulheres, né? Sim. E assim, você vem no mundo masculino, né? Vindo um músculo totalmente masculino e de repente vem pro feminino. Pro feminino. Mas eu vou dizer assim que foi uma grata experiência pro meu crescimento também, mas sobretudo por ver vidas transformadas, porque esse ramo é um ramo onde as pessoas eles trabalham muito, ganham muito, mas constroem poucos. E aí, junto, né, com a minha equipe, com eles, hoje, eu fico super feliz porque hoje a Cintia tem um apartamento dela, tem o carro dela. Então, assim, são coisas que poucos desses que estão nesse ramo têm. Eles ganham muito, mas eles também vivem muito de glamour, vivem muito de status. Então, é uma coisa difícil, entende? Então, poder passar um pouquinho disso para minha equipe, levar um pouquinho desse pensamento. Olha, pensa no dia de amanhã, vamos construir um patrimônio aqui, porque amanhã você, né, tem filhos, né, os seus filhos dependem de você. No salão, a gente sabe que a nossa força de trabalho não é muito, porque começa a dar bullshit, essas coisas, essas doenças de tendão. Então, assim, a pessoa precisa construir, levar para eles entenderem que precisa ter um seguro de vida, porque trabalham com as mãos. Se amanhã ou depois acontece alguma coisa, fica, né, sendo o pilar financeiro da casa, fica sem recurso. Se eles não trabalham, eles não ganham, porque eles são salão parceiro, eles são comissionados, então ganham por produtividade. Então, essas coisas começaram na cabeça deles, sabe, a fazer sentido, a ficar uma pulguinha lá, e a Fabiana começou a ser chata. Legal. E ajudar nesse desenvolvimento pessoal também. Eu sempre digo, e você vai concordar comigo, que o desafio para mim foi muito importante, o desafio empreendedor, que a gente fez juntos, porque consegui levar para eles que a nossa união, aquilo que a gente faz conjunto, aquilo que a gente celebra junto, a gente alcança. Então, muitas vezes, isso foi talvez a minha maior virada de chave. As coisas podem estar na minha cabeça, na cabeça da Fabiana, mas se eu não compartilho isso com a equipe, se eu não celebro as conquistas com a equipe, talvez para eles não está claro. E o óbvio precisa ser dito. Então, eu tenho uma outra equipe depois do Desafio Empreendedor, e é por isso que a gente consegue ir alcançando novos negócios, novas oportunidades aparecem. Porque a gente tem uma equipe com quem a gente pode contar. Eu tenho braços com quem eu posso contar. Da mesma forma como, pela grata surpresa do Beni em 2022, quando nos voltamos para as reuniões presenciais, surgiu a oportunidade de um novo negócio, que foram selects, se você lembra bem. Primeiro um, depois o outro. E graças ao Kleber, que está lá comigo desde o começo, depois veio a Alessandra para agregar, mas são pessoas que pensam como eu, que vivem o meu propósito, e aí é possível, com pessoas de confiança, a gente começar a abrir novas oportunidades, porque a gente não pode estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Select, para quem não conhece, é um espaço de eventos corporativos, né, Fábio? Então, legal o resumo da trajetória que a Fabiana trouxe aqui. Eu vou só reforçar uns pontos que você falou que para mim, eu fico imaginando durante o caminho, provavelmente fizeram muita diferença, né? Seus pais com você lá no começo e depois você com eles, sempre tomando decisão em conjunto, porque sabem que uma decisão errada pode pôr tudo não impacta só o pai ou só a mãe, impacta a família toda. Perfeito. Sensacional. Primeiro insight para deixar para o pessoal que está assistindo a gente. O segundo, você comentou do Jody,
que é um profissional Ele que é já meu- é mais profissional, é um amigo da família, Isso. da vida. Ele tá comigo desde 97, pra você Olha ter uma só, ideia. desde 97. Que ele é um profissional que te orienta. Sim. Né? Ele é como se fosse um... Eu vou chamar de mentor da Isso, Fabiana e da família da de Fabiana. vida profissional e pessoal. Porque ele é um médico. Ele é médico? Ele é psicoterapeuta, ele é médico, Isso, mas e- ele é e se psicoterapeuta especializou em programação neurolinguística. PNL, Programação Neurolinguística. Isso, Então, ele conhece muito de mente, de né? mente, de sim, comportamento. de comportamento, perfeito. E te ajudou em muitas decisões que você teve que tomar na vida. Né? Eu acho que nas primeiras decisões ele foi muito fundamental. Quando eu eu conheci ele em 97, eu estava indo para a faculdade. Quando eu fui, eu lembro perfeitamente até hoje, para escolher que faculdade eu iria fazer. E aí foi muito engraçado. Saíram 3 faculdades no meu teste vocacional: Uhum. administração, direito e psicologia. E aí você vai entender o que eu quero dizer. E aí, como eu já tinha os negócios, eu falei, não, eu vou fazer administração porque eu já sei fazer na prática, então eu vou aprender agora um pouquinho da teoria para eu poder suceder os negócios da família. Comecei com administração. Eu saí da administração em 2003, e aí quando eu saí fui laureada na faculdade, e isso me deu uma possibilidade de entrar como portador de diploma para fazer direito em 2004. Aí eu fiz o EM, e aí entrei como portador de diploma em 2004 na PUC, naquela época onde é a igreja lá hoje. E aí terminei a faculdade em 2009, passei na OAB, e na verdade eu estava estudando para ser juíza, né? Quando eu terminei, enfim, antes da pandemia. Eu estava me preparando e tal para ser juíza. Mas aí o que aconteceu? Quando veio a pandemia em 2020, eu precisava tomar uma decisão muito importante, que era ou eu escolhia as empresas, ou eu escolhia continuar estudando, enfim, para ser juíza. Eu sempre digo isso quando a pessoa fala assim, uma coisa que nem sabia a senhora Fabiana. Ah, ela queria ser juíza. É. E naquele momento eu entendi que as empresas precisavam de mim, né, da minha liderança, de estar à frente, de ter esse apoio. E aí eu disse pro meu pai, eu vou parar de estudar e vou assumir as empresas e vamos tocar. E aí acho que foi a melhor decisão naquela época, por diversas coisas. E aí entra a psicologia. Aí um dia eu cheguei no consultório do Dr. Jorge, ele disse assim pra mim, eu disse pra você que você ia fazer administração, direito e psicologia. Eu falei, por quê? Entrou o BNI. E eu sempre digo pra você e pro Rodrigo que não existe MBA da vida que pague os ensinamentos que o BNI traz pra gente, como lidar com pessoas, construir relacionamentos. E a gente lida com pessoas 24 horas por dia. Sim. Então, embora não tenha feito a faculdade de psicologia, o BNI veio como um complemento daquilo que a gente já tinha detectado lá atrás. E aí foi muito engraçado, porque daí o Dr. Jorge falou assim, eu não disse pra você que você faria administração, direito e psicologia? A psicologia veio com o BNI. E sou muito grata mesmo, porque o Dr. Jorge, em todos os passos que a gente deu durante essa longa caminhada que a gente está junto, já fizemos inclusive treinamentos, eu organizando os treinamentos, ele, né, administrando os treinamentos, e o Rogério. Mas assim, ele sempre foi uma pessoa muito fundamental na minha vida, na vida da minha família. Com ele a gente conseguiu dar vidas melhores para os meus colaboradores daqui do salão, para os meus colaboradores da empresa. Para você ter uma ideia, quando nós conhecemos ele em 97, todos os meus colaboradores da Autopeças passaram por treinamento de imersão com ele de 3 dias. Naquela época era numa Recanto Marista, era em alguns lugares que ele dava. O último que ele deu aqui, aberto para o público, foi em 2003, lá no ODE, Parque Aquático. E aí depois ele hoje presta serviço exclusivamente para a Nippon Flex e para os seus franqueados. Mas é um prazer poder compartilhar a vida com ele no consultório. Então eu falo que ele é uma pessoa que representa muito na minha vida, na vida da minha família, porque ele sempre esteve ali do nosso lado quando a gente mais precisou. Legal. Joe Takahashi. Joe Takahashi. Pesquisa aí, se quiser conhecer um pouco mais dele, da Nippon Flex também, porque Rogério Takahashi, HYT Treinamentos. Rogério é o filho, né? É o filho. Tá conosco no BNI também. Muito legal. E a Fábio também falou do Desafio Empreendedor, Sim. Que é um programa de crescimento também das empresas, um programa de desenvolvimento comportamental, principalmente do dono com a equipe.
que foi conduzido pela Carol Mota aqui em Maringá conosco, né? Parabéns, Carol, porque o serviço dela é fantástico. A gente precisa enaltecer o trabalho dela. Muito Ela bom. Inclusive, eu falei com a Carol hoje. É? Beijo, Carol. Então, por que eu recapitulei tudo isso? Que a Fabiana falou pra gente aqui que nenhuma empresa cresce sozinha. E se vocês observarem, ela como dona, empresária, também entendeu isso e executou isso a vida inteira para ela. Então, ela sempre teve pessoas por perto, começando, né, pelos pais, pela família. Sim. Os irmãos também, né? Sempre perto. E aí teve um mentor e busca mentorias, busca desenvolvimento. O BNI é Fui para os Estados Unidos, fui para o Instituto Disney. Na Disney. Uhum. O BNI, o desafio, são todos os movimentos que você faz para agregar ainda mais na Fabiana como empresária. Com certeza, e como pessoa também. Muito bom, Fábio. Fábio, agora vamos falar um pouco mais do BNI, a ferramenta da qual a gente se conheceu e que você foi reconhecida esse ano como a de melhor performance e a que passou mais referências, ou seja, deu mais oportunidades de negócios para os membros no ano passado, em 2025. Primeiro eu queria que você contasse, vamos voltar lá um pouquinho no começo, você contasse como foi o começo no BNI, como foi sua experiência, porque eu me lembro de você ser a primeira convidada a participar das equipes que a gente tinha na região, logo no online, no início da pandemia. E eu te vi, eu me perguntei assim, gente, o que essa mulher está fazendo na reunião? Porque nem nós ainda sabemos como vai ser, se vai funcionar. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco de como foi lá, desde quando você foi convidada até o convite. Tá. Eu fui convidada pela Débora Poussac, que ela era presidente do BNI Seleto na época. Ela era o primeiro trio de liderança junto com a Aline e com o Felipe Cosmos. E aí um dia ela me conversou para a reunião, ela era minha cliente no salão, e aí um dia ela falou, vai abrir um negócio aqui, um networking, e eu acho que faz muito sentido pro seu negócio, vamos conhecer? Vamos, eu sou um tipo de pessoa que adora oportunidades, né? Vocês já sabem disso. E aí eu fui para uma reunião, daí o que aconteceu? Na verdade esse grupo foi todo projetado para ser lançado dia 25 de março de 2020 no presencial, e por conta da pandemia tudo se fechou dia 19, e aí eles tiveram que se readequar para ir para online. E na verdade naquela época eu estava em Barretos, eu estava com um primo que estava com câncer, enfim, e eu estava lá no Hospital do Amor. E aí eu falei, tudo bem, a reunião é online, não vou desmarcar, tá tudo certo. E aí apareci lá na telinha e assim, eu achei a ideia do BNI, a metodologia do BNI sensacional. E vou te dizer que nem era tudo aquilo que a gente vivencia hoje no presencial. Mas fez muito sentido para mim. A proposta fez muito sentido, era muito ligada aos meus valores. O Givers Game, eu acho que a gente já faz isso no dia a dia. E o que foi mais legal? O Ivan disse uma coisa que para mim foi bem bacana, que o Givers Game, ele não é um valor, mas ele é um estilo de vida. E eu acho que quando ele passa a fazer parte da nossa vida, tudo ao nosso redor melhora. As pessoas melhoram, a vida de todo mundo que está ao nosso redor melhora. Então, para mim fez muito sentido. Plena pandemia, fui lá na reunião, falei, beleza, vou fazer entrevista, entrei. No dia que eu fui fazer entrevista, era o Rodrigo Fujihara, o meu diretor consultor na época. Ele falou, eu vou ter que pensar se a gente vai deixar você entrar no BNI ou não. Porque todo mundo sabe que dos valores, uma coisa assim que o BNI pega muito é em relação à especialidade. E naquela época, 2020, eu tinha o salão já rodando há 9 anos e tinha a distribuidora já desde 90. Então ele falou, olha, você vai ter que escolher, ou você fica no salão ou você fica na distribuidora, porque a gente não pode te aceitar. Eu fiz uma proposta para ele, eu disse, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, você me dá 6 meses de prazo, a nossa anuidade é de 1, você me dá 6 meses. Se 6 meses eu não performar e não entregar aquilo que você busca, beleza, você não precisa devolver meu dinheiro, eu mesmo me desligo e tá tudo certo. Ele falou, tá bom, eu vou te dar essa oportunidade. 6 meses depois, você já estava no trio de liderança. Já estava no trio de liderança. Na verdade, eu entrei dia 1º de abril. Quando foi em agosto, eu recebi uma ligação do Vinícius, me convidando para ser diretora consultora, se eu topava abrir um grupo. Fomos para uns treinamentos com o Vinícius e com o Antônio Afonso. E aí, em setembro, dia 30 de setembro, trocava a gestão para dia 1º de outubro assumir uma outra. E aí eu lembro até hoje que daí o Rodrigo me ligou
E aí ele falou assim, sabe, você aceita ser presidente do Seleto? Eu, oi? Eu falei, Rodrigo, mas eu tô agora abrindo um grupo com o Vinícius, né? Eu tenho que lançar esse grupo até meados de novembro. Daí ele falou assim, não, mas tudo bem, você dá conta. Daí eu falei, como assim? Aí falei, tá bom, eu vou aceitar o desafio. E aí fomos. Aí eu, a Roberta Raposo e a Juliane Tanaka fomos o segundo trio de liderança do BNI Seleto. E de lá pra cá, graças a Deus, continuamos juntas até hoje e o Seleto, né, tem crescido cada vez mais. Mesmo assim, o que aconteceu? Como foi a época da pandemia, os meus pais vieram para Maringá em março e aí meu pai já não conseguiu voltar para Santa Catarina porque estava tudo fechado. Então eu disse pro meu pai, você fica aqui 6 meses me ajudando na empresa que eu vou assumir um negócio no BNI e daí daqui um ano a gente conversa. Aí meu pai falou, então tá bom, vou ficar 6 meses aqui para te ajudar. Ele ficou comigo daí de março, na verdade até março do outro ano, mas dia 20 de novembro nós lançamos o Pujante no online, com 16 membros, o menor grupo do Brasil naquela época, o Vinícius lembra bem. Na verdade todos os grupos lançavam com 25 membros e ele teve uma autorização especial para poder lançar esse grupo com 16. Rogério, Patrícia também foram os meus parceiros aí de BNI que junto com a gente quiseram levar o grupo adiante. Até isso foi um desafio, porque o Vinícius disse assim pra mim, Fábio, só tem 16, tudo bem, se você quiser desistir, a gente, né, devolve o dinheiro aí e daí a gente não lança esse grupo. E aí eu lembro até hoje como foi emocionante, nós fomos para uma reunião com os membros e daí eles falaram, não, a gente não vai desistir, a gente tá com vocês, a gente vai abrir um grupo com 16. E aí o objetivo era que com 6 meses a gente tivesse 35 e performasse. E nós conseguimos entregar. Em outubro daquele ano, porque daí com 4 meses, né, a Patrícia trocou a gestão por conta do BNI, a gente conseguiu entregar esse grupo com 35 membros. Então, assim, isso diz muito da garra, da coragem dos membros em falar, olha, é pandemia, não, mas a gente vai fazer pelos nossos negócios. Vamos arregaçar a manga que a gente vai conseguir atingir o objetivo. E muitos estavam conosco nessa empreitada, então isso foi muito legal. E aí, em 1º de outubro, eu aceitei para ser presidente do Seleto e também no online. Começamos as reuniões do Seleto no online. E aí todo um desafio, porque tudo era muito novo, os resultados eram muito ruins por conta do online, enfim. E começamos um trabalho. E em 2022 nós tivemos daí essa troca na regional, né, de diretores. O Rodrigo passou a ser diretor executivo, me fez o convite para assumir o Seleto na época. E eu passei o Pujante para o Rogério Takahashi. E graças a Deus esses grupos performaram, cresceram e estão indo até hoje muito bem, né, Vinícius? E isso faz muita diferença. E o Seleto foi 2 vezes? 3 vezes. 3. Em 2024, nós fomos reconhecidos 3 vezes com a melhor equipe do Brasil. Em fevereiro, que pra gente foi uma surpresa, na época eu tinha a Ana Paula, a Roberta Raposo e a Ana Tereza, né, no trio de liderança. No Dia das Mulheres, o Vinícius e o Rodrigo chegaram lá. A gente veio visitar, e a gente não sabia nada que estava acontecendo, nem sabia que existia essa possibilidade. E graças a Deus, há muito trabalho e a união desse time BNI Seleto, a gente conseguiu, foi em fevereiro que a gente conseguiu, mas o resultado veio em março, ser pela primeira vez primeiro do Brasil. E aí isso se repetiu mais 2 vezes em agosto e em setembro, se eu não me engano. Isso. E me fala uma coisa, vou mostrar os troféus aqui, ó, aí pro pessoal ver. Esse aqui é o de referências total, referências são as oportunidades, né, de negócio que a gente passa no BNI, então você foi a que mais passou no Brasil inteiro, mais de 20 mil pessoas, tá? No ano passado. Aqui a melhor performance nacional, então, ou seja, não só em referências, mas em todos os outros indicadores a Fabiana levou o título também. E além disso, o Seleto, que é a equipe que ela é diretora e membro, teve a maior média de referências por equipe do Brasil, são mais de 500, já está batendo 600 equipes hoje. E o Seleto foi destaque, obviamente, por muito do que ela faz como diretora e membro também da equipe. Ô Fábio, e me fala uma coisa, vamos supor que algum outro diretor e membro do Brasil queira também um dia receber esses troféus como destaque.
não precisa contar todos, mas conta um pouco do segredo, se é que é segredo, que você faz para conseguir. Porque de certa forma aqui você está, apesar de ter o reconhecimento, é o reconhecimento de ajudar, né? De você contribuir mais com as outras pessoas. Como é que você faz isso? Na verdade é assim, Vinícius, eu acho que o segredo é a confiança. Eu digo que quando a gente constrói relacionamentos duradouros, as oportunidades aparecem, conexões são geradas e, consequentemente, os resultados. Então, quando eu digo que ninguém cresce sozinho, é por isso. Eu devo muito à minha regional Noroeste do Paraná, ao BNI Seleto, ao meu time, porque a gente só constrói se a gente tiver as pessoas do nosso lado. E o que é mais legal? O Givers Gain, ele transforma vidas. Então, para chegar nesse resultado, muitas pessoas foram impactadas até aqui. Muitos negócios prosperaram, né, até chegar nesse ponto. Aqui a gente está vendo um resultado de uma construção diária, toda semana, disciplina, consistência. Eu acho que isso é o que gera resultado dentro do BNI. Só que isso é um caminho de 6 anos. Depois de 6 anos, eu fui reconhecida a melhor performance nacional. Então, o que eu sempre digo para os meus membros, para as pessoas, né, com quem eu tenho oportunidade de fazer 1 a 1, que BNI é consistência, BNI é relacionamento. Todo mundo fala que o Givers Gain é o nosso principal valor. Eu sempre brinco que no Seleto, na nossa cultura, nosso principal valor é construir relacionamentos duradouros. Porque é através da confiança que conexões são geradas, que oportunidades de negócios aparecem e que os negócios são fechados. Então, e que a gente transforma vidas. Então, eu sempre digo isso, que a confiança é a base de tudo. Perfeito. Por curiosidade, a gente sabe que o BNI tem um sistema, né? A gente registra tudo. Sim. Conta pra gente, abre ele aí ao vivo e a cores no vídeo. Vamos lá, claro. Quantas referências você passou nos últimos 12 meses? Uhum. E na afiliação total também? Tá. Ó, nos últimos 12 meses eu passei 2.055 referências. E de OPNF, R$ 6.774.873. Então, ó, só para ficar claro para quem está nos ouvindo e não conhece o BNI, Fabiana passou indicações no total de 2.055 indicações. 55. E essas oportunidades, indicações que ela enviou para outros empresários, deu de negócio? R$ 6.774.873. Nossa. Em 12 meses. Em 12 meses. E em 6? Vê aí os 6 anos que a Fabiana está. No período total de afiliação, eu já passei 8.372 referências, que resultaram em mais de 21.247.282. Caraca, deixa eu mostrar aqui no vídeo. Claro. Olha lá, para quem não conhece, ó, esse aqui é o aplicativo do BNI. E ele mostra os resultados que a gente gerencia. E tá ali, ó, referências da 8.000. E olha que legal, a Fabiana recebeu a metade, a 4.800. O que isso quer dizer? Se a gente quer receber, se ela, ó, os próximos 6 anos, se ela quer receber mais 4.000, ela já sabe, ela tem que ajudar com 8.000. Com 8.000. Mas ela está muito mais tracionada agora e eu sei que vai ser mais. E o PNF, Obrigado pelo Negócio Fechado, ela ajudou com 21 milhões e fechou para ela 1 milhão. É isso, 1 milhão, né? 1 milhão e enfim, um pouco, uns quebrados. Fora dos convidados, ó, levou quase 100 pessoas, já estudou demais na ferramenta, reunião 1 a 1 ali, ó, 578. Então é isso, né, Fábio? O segredo, pelo que eu tô vendo aqui, é trabalhar um pouquinho duro, né? É trabalhar um pouquinho duro, é constância, é fazer o que tem que ser feito todos os dias. Eu digo que quando a pessoa entra no BNI e ela utiliza bem a ferramenta para o seu negócio, e a gente utiliza o BNI como um departamento de vendas que a gente não paga comissão, que a gente não tem funcionário, a pessoa traciona bem. E o BNI te dá muitas oportunidades, e oportunidades no sentido de crescimento e de desenvolvimento. E eu sempre digo para o Vinícius e para o Rodrigo que o mais gratificante para mim, Fabiana, é chegar no final de 6 meses e ter um trio de liderança que diga assim: obrigado pela oportunidade que vocês me deram, porque hoje eu sou um empresário melhor, eu sou uma pessoa melhor. Então, não é só sobre dinheiro, não é só sobre resultados financeiros, mas é sobre o que
aquilo gera para a pessoa, para a vida dela, para a família dela, para os colaboradores, porque ele é um empresário e está na liderança de outros colaboradores. Então, ver isso, eu acho que isso é o que mais me gratifica. E assim, é por isso que eu vou estar no BNI por N anos, porque é isso, gente. A gente precisa ajudar quem está do nosso lado. Então, ver as pessoas performarem, ver as empresas dessas pessoas performarem. A gente tem muito hábito de reunir as famílias. E eu brinquei essa semana passada porque a gente faz festa junina, a gente comemora a entrega, né? Tudo a gente quer celebrar. E aí a gente tinha deixado a festa junina, tinha deixado passar, nem lembrava nessa correria. Os membros vieram me perguntar, e daí, que dia que vai ser a festa junina do Seleto esse ano? Então, assim, é legal, porque a gente vê que são nestes momentos que a gente interage com a família. Ai, Jesus. Que a gente interage com a família e a família, ela vem para dentro do BNI. Porque quem está na ferramenta sabe que a nossa dedicação é grande. Então, assim, para os familiares entenderem, por que você vai na reunião de 1 a 1? Por que você vai no Power Team? Por que você vai agora na reunião? Então, tudo isso tem que ficar claro, né? Ficar claro para eles que lá no BNI a gente se encontra todos os dias para fazer negócios. E aí, quando eles vêm para esses eventos, eles falam, nossa, que legal, conhece a esposa de um, o esposo do outro, que legal, entende? E é isso. É essa construção com a família que vai fazendo a gente gerar conexões cada vez mais fortes, por conta da confiança. Show de bola, muito bom. Janine, Oi, tudo bom? tudo bem? Preciso de uma ajuda tua. Claro. Quanto tempo você trabalha aqui com a Fabiana? Posso pegar? Pode pegar, pega o microfone aí. Há 7 anos. 7 anos. 7 anos. O que você faz aqui? Qual que é a tua função? Eu sou cabeleireira, penteadista, especialista em noivas. Me fala uma coisa. Resume em uma frase. Como é trabalhar no Status e com a Fabiana? Com a Fabiana, trabalhar no Status é maravilhoso. A Fabi, ela nos proporciona muitas coisas boas como funcionários. A Fabiana, ela é uma ótima patroa no sentido, ela está sempre investindo em nós, sempre buscando que a gente melhore no dia a dia. Muito bom. E como que você avalia o teu desenvolvimento e crescimento desde quando você começou aqui no salão? O que você mais sente que você evoluiu? Que eu mais evoluí? Na minha persistência e na minha forma de me conectar com as pessoas. Legal, muito obrigado. Tá bom. Wanderson, tá chegando aqui, ó. Wanderson, braço direito da Fabiana. Wanderson, resume a Fabiana em uma frase. Fantástica. Agora, se eu pudesse falar mais, ia faltar palavra. Muito bom. Achei aqui, ó, a Cíntia, que a Fabiana comentou no vídeo para nós. Cíntia, resume a Fabiana em uma frase, Poderosa. para quem não conhece ela. Poderosa! Ela é demais, gente. Tudo que ela quer, ela vai atrás, ela é muito batalhadora, ela é muito inteligente, né? Tudo que ela quer, ela vai à luta. Ela é o maior incentivo para todo mundo do salão, que se você tem um sonho, você tem que ir atrás do seu sonho. É isso, poderosa, gente. Ela tem superpoderes. E tipo assim, ela quer recarregar a gente junto com ela, né? Ela não vai sozinha, ela quer recarregar todas as pessoas que ela gosta junto com ela. Se fosse para você falar o que mais você se desenvolveu nesse tempo que você conhece ela e está junto no salão, o que seria assim? O que a Cíntia mais ganhou com a Fabiana? Autoconfiança. Autoconfiança, gente, porque quando a Fabiana me conheceu, eu parecia um pintinho molhado na chuva. Mas aí essa autoconfiança, que eu não estava nem aqui falando, foi autoconfiança. Com certeza foi autoconfiança. Legal. Letícia, conta pra gente, o que você faz aqui no salão? Faço maquiagem. Maquiagem. Tá há quanto tempo com a Fábio aqui no salão? Eu vi esses dias que completaram 10 anos, Só 10 anos. apenas. Se você fosse resumir a Fabiana em uma frase, que frase seria essa? Ai, perseverança, não consigo uma frase só. É uma pessoa muito forte, nosso exemplo, nosso orgulho aqui do salão. Você considera que você cresceu mais no que, assim, desde quando você veio trabalhar aqui? Pessoalmente, profissionalmente, não tem como isolar. Foi tudo completo. Show de bola.
Aí, eu estou aqui no salão e encontrei algumas clientes da Fabiana, uma delas é a Débora. Débora, eu vou pedir para você se apresentar. Teu nome, qual que é o teu negócio? Eu sou a Débora Moura, sou fisioterapeuta, osteopata, especialista em atendimento adulto e pediátrico, sou do BNI Seleto. E é um prazer fazer parte do grupo Seleto, ainda mais com a Fabiana. Porque a Fabiana, além de ter muita conexão, ter muito contato com pessoas, ela é uma pessoa, um ser humano muito incrível. Então ela ajuda os membros a crescerem não só no aspecto profissional, mas pessoal, é uma pessoa que você pode contar a qualquer momento, ela vai estar sempre disposta a te ajudar. Você está há quanto tempo no Seleto? Estou há 3 anos praticamente. 3 anos. 3 anos. Já fiz 2 renovações, meu 3º ano de BNI. Legal. Pretendo ainda muitos anos. E no Seleto. E detalhe, no Seleto. Oi, Karen. Oi, oi. Mais uma cliente aqui da Fabi, e parceira também do BNI, Opa, né? isso aí. Conta pra gente teu nome, teu negócio. Karen Miniati, minha empresa é SL Gestão, Processos e Automações com Inteligência Artificial. Legal. E você tá no Seleto há quanto tempo? Vou pro 4º mês. 4º mês, legal. Pouquinho tempo ainda. Aham. Nesse pouco tempo, conta pra gente o que você tem tido de experiência positiva, de crescimento com a equipe e com a diretora Fabiana diretamente. Gente, para mim o Seleto está sendo excepcional, né? Uma equipe super unida. Dá para ver que a gestão conduz essa união, né? Então, desde a minha primeira reunião ali participando como ouvinte, eu já fiquei encantada aí com a dinâmica do grupo. E ela tem sido fundamental para o meu desenvolvimento, tanto pessoal quanto do meu negócio. Então, já estou no mercado há 11 anos e nunca tinha participado ativamente de um grupo de network tão bem estruturado. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer o BNI por meio do Seleto, foi a primeira reunião que eu participei. E tem sido maravilhoso, tanto a nível de visibilidade, que é a primeira meta, acho que todo mundo coloca quando entra no BNI, né? Então, para mim não foi diferente, está sendo muito bom, estou conhecendo muito bons empresários, bons contatos, e com a Fabiana não foi diferente, né? Ela abriu as portas aqui para mim, a gente está fazendo uma parceria muito bacana, pude conhecer tanto quanto cliente, o tipo de negócio dela e toda a qualidade que ela faz, tanto aqui quanto em Curitiba, o salão de Curitiba está maravilhoso. E ela também tem sido super de portas abertas, né, pra gente. Então é uma pessoa que realmente procura conhecer com profundidade o nosso negócio e nos abrir oportunidades. Então só gratidão. Ana, conta pra nós o que você mais admira e gosta na Fabiana como diretora, como empresária, como amiga, irmã. E conta sobre ela pra nós. Então, o que eu mais admiro, primeiro é coragem, persistência, resiliência, mas com certeza a vontade de ajudar os outros. Ela tem o Givers Gain na veia e principalmente dentro do BNI, como líder do nosso grupo, ela é uma pessoa que dá exemplo, ela lidera pelo exemplo. Então, isso faz com que a gente tenha mais confiança e credibilidade, porque um líder que cobra, ele realmente tem que dar o exemplo. E eu acho que ela faz isso com maestria. E também como empresária, ela ajuda as funcionárias, os funcionários, todo mundo gosta dela. Ela é uma mãezona, como irmã também. Então eu acho que isso é o que mais encanta, que ela é uma pessoa incrível e sempre disposta a ajudar todo mundo. Estamos acabando aqui um dos eventos de network profissional que a gente faz, onde a Fabiana participa, as equipes do BNI aqui na Regional Noroeste do Paraná participam, e ela foi reconhecida aqui também nesse evento. Fizemos uma colaboração com ela, com o Seleto, e muito obrigado por você que assistiu até o final. Curta e compartilhe esse vídeo e manda para os seus amigos, manda para os seus parceiros aí que querem entender um pouco mais e conhecer mais sobre empreendedorismo, vendas, gestão, liderança. Tamo junto, valeu!